Está no ar, começou no Blá Blá Blá, em todos os canais do Metrópolis, no X, no YouTube, no Spotify e também na Smart TV da LG. Tá valendo. 4 horas atrás saiu do forno a pesquisa Quest, encomendada pela Rede Globo. A Quest sai direto, mas agora é encomendada pela Globo. Aí fica todo um. Uau, agora sim, a Quest. Veio basicamente os mesmos números de sempre, mas saiu. Tá todo mundo em polvorosa. Lula está à frente, 7 pontos no primeiro turno, apenas 3 no segundo turno. Mas vamos falar da pesquisa Quest. Não está sendo uma goleada como foi ontem o jogo do Botafogo É contra verdade, não está do Peru. sendo. Peru É, ontem, ontem no Peru, teremos o nosso é, botafoguense é, favorito do programa agora, nosso querido João Bosco, para comentar o que? A goleada que o a Botafogo pesquisa, e se levou? Não. quiser esquecer a goleada, deixa. Porque Não, não. O Só fazendo Bosco uma é torcedor, analogia. é O torcedor do Botafogo Botafogo ontem também. levou uma goleada que o Flávio ainda não está levando nesta eleição, mas o Flávio segue atrás, né, querido João Bosco, nosso botafoguense favorito, entende Eu de queria só política. fazer a ressalva, Bosco, para você não se aborrecer. Você foi convidado principalmente para comentar a pesquisa, claro. Mas Claro. não é nenhuma pegadinha o fato de Não. termos feito essa referência ao que aconteceu com o Botafogo ontem, que deve ter lhe custado algum sofrimento, alguma coisa. Você não precisa nem comentar isso. Eu só estou me desculpando pelo fato do Guga, que é um apressado, entendeu? E não é. E vamos dizer, não é tão cuidadoso como eu sou, ter lhe apresentado e feito logo referência ao Botafogo. Não é pesquisa, que a gente quer conversar sobre a pesquisa. Na Mas, pesquisa, vamos jogar aí, mas Bosco, vamos jogar. Vamos começar a jogar os números já do primeiro turno. não fique perplexo, eu sei, daquele negócio de altitude, né? O Botafogo foi jogar lá Foi, no Peru, altitude foi 5 5 mil, mil 5 mil o quê? de altitude, né? Enfim, De altitude, aí não dá para ganhar, aí não é dá para ganhar. complicado, é Se muito a alto. Copa fosse lá, esse timezinho do Peru seria 5 mil campeão do metros de mundo. altitude é complicado. Mas, É enfim, complicado. meu querido João Bosco, vamos falar então do Seja sofrimento do bem-vindo, Flávio. Bosco, seja Seja bem-vindo. bem-vindo. Claro. Boa noite a todos. Eu preciso da amplo direito de defesa, né? Assim não é possível, um Não, não, se massacre. quiser pode, mas É. Eu rapidinho, acho que o vá. Botafogo ontem, e quero deixar claro aqui que isso é um momento muito fugaz, né? O Botafogo ontem estava mais ou menos como o Flávio Bolsonaro agora, né? Ele está nas alturas, mas sem oxigênio. Se a gente for olhar o que o... Tá nas alturas, mas sem oxigênio. Tá oxigênio. certo, tá bom, é uma boa. Depois É. você vai explicar isso melhor. Vamos entrar logo na pesquisa antes que o pessoal troque de canal. Ou vamos lá, saiu a pesquisa Quest, como o Guga disse, dessa vez Quest Global. Vamos dizer, é a pesquisa que marca o início da campanha, porque oficialmente a campanha começa no próximo domingo, depois da manhã. Então, se dirá dessa pesquisa no futuro o seguinte: olha, a véspera com o início da campanha, a Quest mostrava isso. Então, é uma pesquisa que tem um peso especial. Mas vamos lá, Alice, mostre a nossa primeira obra-prima, que é a sua arte aí, para mostrarmos os resultados. Olha aí, Genial Quest, cenário para presidente em primeiro turno. Lula, 38%, Flávio, 31%, diferença de 7 pontos. O Caiado, 4%, o Renan Santos, do Missão, 4 também. E o Zema. Ó, esse trem mineiro, rapaz, não está conseguindo arrancar. 2% apenas. Isso está dentro da margem de erro, que é 2 pontos a mais, 2 pontos a menos, se comparado com a pesquisa anterior, do mês passado, do mês de julho, da Quest também. Eu acho que Sete vocês. pontinhos é significante, Sim, né? sim, mas já foi um pouquinho maior. A variação que se deu, eu acho que Lula perde 1 ponto, em relação à pesquisa anterior, ou 2 pontos. O Flávio sobe 1 ponto ou 2 pontos, se comparado com a pesquisa anterior. Isso está dentro da margem de erro. Não estou dizendo que
não é uma coisa importante. Eu só estou dizendo, tentando explicar um pouco isso. E mostra aquela dificuldade que os outros candidatos, todos eles de direita, Caiado, Renan e Zema, estão as dificuldades que eles enfrentam para decolar. E o Zema claramente, claramente, ficando para trás. O trem mineiro dele não avança, não avança. Porque 2% de intenções de voto no primeiro turno, dentro da margem de erro, pode ser 4, pode ser 2 a menos, aí zeraria. Eu tô dizendo certo ou estou dizendo besteira, Bosco? Não, se você tem 4 pontos só de vantagem, pode na margem zerar. Pode ser 2-1. Nessa margem de 2 pode. Agora o Lula ele estava com 5 pontos à frente um mês atrás Não, no segundo eu turno. estou me Agora tem referindo três agora ao pontos. Zema. Eu estou Na margem falando, do erro não mudou nada, mas mudou, né? Porque há uma tendência que está sendo construída do Flávio estar se estabilizando, do Flávio estar recuperando a direita, do Flávio estar recuperando os evangélicos e do Flávio estar recuperando o Sudeste. Então, não recuperando o suficiente ainda para virar o favorito, longe de ser o favorito, está se construindo um cenário do Lula ganhando, mas se consolidando à frente de todos os candidatos da direita, o que é importante também de notar, né? Porque o Lula não ganha só do Flávio, qualquer um perde para o Lula. Isso é sinal de que o Lula no é o primeiro favorito, de turno, né? fato, porque ele ganha de Estamos qualquer falando um no no segundo primeiro, turno. estou falando no primeiro turno, não é Não, isso? tudo bem, só estou me antecipando já para dizer que É, mas o o que que ele eu está estava recuperando querendo, é esse público, mas não o suficiente para eu ainda sei, assustar o Lula. O Lula segue com uma não, vantagem muito boa. ainda não suficiente, poderá se tornar suficiente mais adiante ou não, mas como pesquisa não é uma fotografia do momento, não é uma profecia, não adivinha o que vem pela frente. A campanha nem começou, vai começar a pancadaria mútua a partir de agora, não sei o quê, papapá. Aí os programas de televisão, o Lula tem mais tempo de televisão, de propaganda eleitoral no rádio e na televisão do que o Flávio. Até porque o Lula, desses candidatos todos aí que está aparecendo nesse quadro, é o único que tem partidos, fora o seu, o PT, apoiando ele. São 7 partidos a coligação do Lula. Os outros todos têm apenas o seu partido Pois é, tá apoiando. todo Não mundo conseguiram isoladão. fazer coligações. Mas vamos ouvir nosso Isso, botafoguense, isso ô pesa, Bosco. Bosco? Bosco, isso não Olha, pesa ou não? eu Ou é acho que besteira? tem alguns dados dessa pesquisa que servem para nos mostrar que a coisa mudou. O que mudou para o Flávio é que você tem ele aqui. Ele melhorou no Sudeste, melhorou entre os evangélicos e melhorou na direita bolsonarista. E por que eu digo que Uhum. melhorou? Porque ele tinha perdido a direita bolsonarista por Lula e tinha perdido de 70 para. Caiu lá para 40, alguma coisa assim, entre os evangélicos depois da briga com a Michelle. Então, isso mostra que a recomposição com a Michelle teve um efeito muito grande entre os evangélicos. Quer dizer, o fato da Michelle recentemente, inclusive, ter se manifestado a favor dele. E, mas ele permanece estável, né, como na rejeição dele. Continua, tanto ele quanto Lula. Né? E tem um outro detalhe aqui que me chamou a atenção, que entre os indecisos. Né? O Flávio teve uma ligeira melhora ali e o Lula manteve-se praticamente no mesmo lugar, deu uma oscilada para baixo, mas muito pequena, de um ponto, uma coisa assim, quer dizer. Então, essa situação mudou pouco. O que me parece ter acontecido é um resgate do Flávio, uma recuperação em áreas que já eram dele e ele tinha perdido. Né? Você vê, o Aham. Tuga mencionou aí que ele tinha perdido 7, a diferença estava em 7, 8 pontos em algum momento, que foi quando se deu, na sequência da questão do filme, do Vorcaro, se deu a ruptura com a Michelle. Então a Michelle mostra sua grande importância nesse contexto e o Flávio recupera essa queda nessas áreas. Agora, uma coisa que está afastado também a permanecer esses índices, a possibilidade de resultado no primeiro turno, porque a soma dos votos de Flávio, Renan, Caiado e Zema, né,
E os demais, né? Que E ainda os nem aparece porque demais, pontuam menos de exatamente, 2. dá menos, 2%, dá 43 a 40, quer dizer, vai ter segundo turno, né? Então, agora uma coisa que o Noblar falou, considerando que esse quadro, embora com o viés alto do Flávio, que eu entendo da forma que eu coloquei agora, então mantendo-se esse quadro, você tem aí, resta aí o seguinte, a campanha que vai agora decidir, que agora que ela começa. E aí eu registro, sublinho isso que o Noblar falou, porque agora que vai começar a pancadaria, no sentido de agora que o Lula é um candidato mais de exposição não só alta, como mais antiga. O Lula tem uma exposição que ultrapassa décadas, não é? Então, o que se conhece do Lula para bater, todo mundo já conhece. Resta essa coisa do Lulinha, filho dele, mas é uma situação não definida, é uma situação eleitoralmente explorável, mas não está definida a situação do Lulinha, né? E o Lula tem aplicado esse antídoto de que, se aconteça o que acontecer, embora ele acredite na inocência do filho, ele responderá pelo que fez, que é diferente da postura do seu adversário. Mas a tendência é que o Flávio esteja mais exposto, o seu telhado de vidro apareça com mais visibilidade do que o do Lula, porque o do Lula todo mundo já conhece. O Lula já foi preso, o Lula já foi solto, o Lula já se submeteu a todas as exposições sobre o argumento da corrupção. Então, ele já se sabe tudo. Agora, o do Flávio não se sabe ainda tudo. E por que que a gente sabe disso? Porque o Flávio, e essa é a razão da desconfiança dos seus próprios aliados e a insegurança também de seus aliados, que o Flávio, por duas vezes, já mostrou que é, diz que não tem nada para aparecer e acaba aparecendo alguma coisa. E ainda falta explorar com mais intensidade, dentro da campanha, com artilharia pesada, todo esse comportamento dele, que ontem nos rendeu mais um capítulo, que é o da farsa da sua candidatura, que não seria homologada porque alguém falsificou, o sistema quis prejudicá-lo, né? Hoje o Renan entrou no STF e na Polícia Federal, o O Renan Santos, Renan na Santos, admissão. do missão para pedir o inquérito, para apurar a origem, identificar os responsáveis por essa fraude eleitoral, né? Então, muita coisa ainda vai aparecer na campanha. Eu acho que o quadro da pesquisa de agora não permite ainda dizer que essa subida do Flávio seja uma tendência, porque ele também tem um teto. Eu acho que consolidou uma recuperação dele em segmentos que ele tinha perdido e que são naturalmente dele. É Claro. verdade. Agora veja, E é o qual é o pior pro... cenário para o centro esse possível, porque na largada da eleição já mela as expectativas de qualquer um que possa se acender aí e tirar o eleitorado da direita dele. Então ele acaba, mais uma vez, sequestrando o eleitorado da direita. Todo mundo vai, com esse tipo de pesquisa, da direita antipetista, essa galera anti-PT, vai agora pro lado do Flávio e nessa briga de rejeição, o Flávio continua tendo uma rejeição maior. Então, é o cenário ideal para o Lula. Não o ideal, porque o Flávio está muito próximo dele, mas é um cenário que não é ruim para o Lula. É o que eu sinto. Mas diga, Ricardo Lula. Não, Eu eu acho ia que é um dizer o cenário seguinte, que não piorou para o Lula, tanto quanto uma primeira leitura pode mas melhorou para sugerir, o Flávio, né? Mas mas melhorou para o melhorou para o Flávio. Flávio. Claro, melhorou para Flávio. Agora, o que eu ia dizer também era o seguinte: vamos para o próximo arte. Vamos para a próxima arte, que aí já é simulação de segundo turno, Lula contra cada um desses candidatos, desses pelo menos que estão pontuando até agora. E aí, veja, Lula contra Flávio. Se a eleição fosse hoje, volto a repetir o que digo sempre, a eleição não é hoje, mas se a eleição fosse hoje, você teria o Lula derrotando o Flávio, mas por uma margem, neste momento, apertada.
apertada. Tem margem de erro nisso. Margem de erro nisso significa que o Flávio pode ter menos 2 pontos ou mais 2 pontos. E a mesma coisa o Lula. Entendeu? E o que a gente está vendo aí, no fim, eu posso, não sei se estou exagerando, mas eu acho que não, é uma situação praticamente de empate. É só você jogar com É, a margem de erro, não é é? empate, É uma empate situação técnico. em empate técnico. É. Mas aí Lula os 43 indecisos, e o Flávio. seria Mas preciso daqui. Mas o vamos número de falar dos o indecisos percentual de daqui a pouco. indecisos. Não, É, não podemos falar. O problema é o seguinte: essas pesquisas, quando você pergunta, vai votar em quem, não sei o quê, papapá, aqui está a lista dos candidatos, aí o cara responde. Essa mesma pesquisa Quest que a gente está comentando e que saiu hoje, mostra que quando você pede a resposta espontânea do eleitor, ou seja, quando você não apresenta lista de nomes, geralmente essa que é chamada de pesquisa espontânea, é que você faz até inicialmente num questionário como esse. Então, vem cá, o que é que você vai votar? Veja bem, isso é uma coisa, esse número é assombroso no momento. 51% dos eleitores brasileiros, quando confrontados com a pergunta em quem você vai votar, sem que se apresente a lista dos candidatos, 51% dos eleitores brasileiros hoje se dizem indecisos. Não sei em quem é que eu vou votar. Isso aí é simplesmente a bagatela traduzida em números absolutos de 81. Deixa eu ver se é 81, anotei aqui. Ou eu estou ficando bom em matemática, mas não é não, é porque um amigo meu fez essa conta para mim. Isso representa simplesmente quase 81 milhões de brasileiros que espontaneamente dizem, olha, eu não sei em quem eu vou votar. Aí o cara vai para a pergunta seguinte, tá legal, mas se os candidatos forem esses, e aí apresenta a lista dos candidatos. Aí o cara começa a dizer, bom, né, se os candidatos foram esses, eu voto nesse, eu voto naquele, eu não voto naquele outro. Ou voto em branco, entendeu? Mas 51% dos brasileiros, dos eleitores, neste momento, se dizem indecisos. Mas sempre assim, né? Na Não, não, eleição, não, toda não. Com eleição de esse número, largada tem um número com gigantesco. esse número, eu não sei dizer se ele se Não, eu lembro repetiu na em eleição eleições passada era isso. anteriores, De não. largada é normal. Na espontânea, que é você dizer, sem que apresente uma lista de sugestão, você dizer quem você vai votar, é sempre muito inferior a 50%. Eu lembro que também era inferior. Não, enfim, é próximo a 50% antes dele, com o Lula e Bolsonaro, que são duas pessoas consolidadas. E senador, então, esses outros cargos é pior ainda. Mas, Eu te enfim, sugiro o seguinte, Guga, pode ser que você esteja certo, não estou duvidando. eu acho que era Mas 70 da outra vez, mas eu quantas. vou olhar, eu vou olhar. Vê agora, faz aí, vai aí Eu vou olhar aqui. no Google, Quando na começou a eleição inteligência passada, quanto que artificial estava na e espontânea? pergunta, em agosto de Sim, 2022, na sim. pesquisa espontânea, quantos se diziam indecisos? Vê aí, olha, eu acho que o número era maior em maior do que 2022. 51%? Sim, acho que era Uhum. 60 e poucos por cento. É, eu lembro que era, Que, eu lembro que, que era que grande. nessa época, há 4 anos, se diziam indecisos? Isso. Vê aí, Guga, vê aí, só para poder, porque é uma Sim. informação importante essa. Mas enfim, mas hoje é esse o número aí. É um número grande, Quando, metade do eleitorado. metade do eleitorado, simplesmente. Agora vamos para para a próxima arte. Ó, tá aqui, ó, na arte da lista está aqui, que a Quest está dizendo que o número em 2022 era maior. É, Ah, é? peraí. É. Volta o slide Então tá. anterior aí. Na espontânea, na espontânea Aqui, em ó, só um minutinho. 2022, Ó, Peraí, Guga. tá Vá, aqui, ó, diga, Genial Buff. Quest revela que neste momento o número de indecisos é maior do que em 2022. Agora é maior. É maior do que 2022.
Claro, claro. A espontânea em 2022 dava 41% falava que ia votar no Lula E- espontaneamente, e 30% no Bolsonaro. não, Em nos que se 2020, diziam indecisos, Guga. Nos que se diziam indecisos. Não sei. aí eram E 16, somando com 9 dava 25. Hoje é o dobro. hoje É, é o dobro, apenas o dobro, apenas o dobro. Por isso que os dois têm uma rejeição tão alta, tanto Lula, embora do Lula, como a gente vai ver quando mostrar a arte da rejeição, ele tá, ele tem de rejeição 2% a menos do que o Flávio. Flávio é o campeão, olha aí, rejeição. Lula, 51%, 52% dizem rejeitar, votar em Lula. É quando você pergunta, vem cá, quem é o candidato que você não votaria de jeito nenhum? Pergunta é essa. No qual não votaria nenhum, pode até mudar de opinião depois, mas enfim, qual é? 52% dizem Lula, não votaria nele de jeito nenhum. Pode só até um mudar intervalo daqui aí para para quem lá. está acompanhando pela Smart TV da LG, já já estaremos de volta. E quando você faz a mesma pergunta, 54% a rejeição do Flávio é maior. Mas também estamos dentro da margem de erro É da claro. pesquisa. Também dentro da margem de É, erro de ver, é, o que configura um empate. é o que o É por isso Felipe que o. Neto, da Quest, chama de calcificação, né? É uma polarização tão intensa, tão inabalável, quer dizer, no seguinte sentido, o cara que Bolsonaro mesmo, você pode mostrar a maior evidência do mundo para ele que ele não muda de posição. Então, esse é um voto calcificado. E do E o do lado de lá Lula também, né? também, né? Então, esses percentuais vão se repetir em tudo que você mostrar. Vão se repetir quando você coloca em quem você não votaria jamais, vão se repetir quando você mede a margem de rejeição de um e de outro, você vê que dá 54 a 52. Enfim, é uma calcificação mesmo. O que vai mudar é o número de indecisos durante a campanha. Esse Claro. contingente, ele só vai se definir no curso da campanha. Esses percentuais que nós estamos vendo aqui são dos efeitos da polarização em cada lado, ou seja, é, ambos entram na campanha com esse altíssimo nível de rejeição, é quase que um empate técnico, e no curso da campanha, quem conseguir reduzir esse efeito ou exercer um processo de convencimento sobre o eleitor indeciso é que vai levar, né? Então, É bem, esse é o bem, bem desafio de colocado. ambos. Bem colocado. Mas vamos ao próximo, que são as próximas artes, que elas vão mostrando com a simulação de segundo turno. A gente viu já do Flávio com a do Lula, agora vamos ver com os outros candidatos. Se o segundo turno fosse Lula versus Caiado, o Lula derrotaria o Caiado hoje por 44 a 37. Voltando rapidamente à rejeição, é por isso que o Caiado fala tanto, olha, não pode ser essa eleição não pode ser uma eleição de rejeitados. Ele está se referindo aos números de rejeição grandes do Lula e do coisa. Mas sinto muito, Caiado, se você quiser ter chance e disputar com o Lula o segundo turno, você vai ter que ultrapassar o Flávio. Não é isso que mostra a simulação de primeiro turno hoje, onde o Lula e o Flávio estão lá em cima, o Caiado tem 4%, o Renan Santos tem 4%. Vamos ao segundo turno, a simulação entre Lula e Renan Santos, que é o candidato do Missão. Se fosse hoje, Lula 44, Renan 36. E o próximo quadro, que é o Lula no eventual segundo turno contra o Zema. Lula 45, Zema 34. Quer dizer, das alternativas Caiado, Zema e Renan, o Caiado e o Renan estão em melhor posição numa simulação de segundo turno do que o Zema.
Mas aí o Zema pode dizer, não, mas veja, eu tenho 34 no segundo turno. Tá, meu compadre, mas você agora, em simulação de primeiro turno, você só tem 2%. Qual é o teu desafio? É passar o Flávio para poder disputar o segundo turno. Olha, esquece. A não ser que o acaso apronte mais uma. Você tem acaso, a história desse país está marcada por acasos, surpresas, coisas, mas não é provável, não é provável. Qual é a próxima arte? A não ser que alguém queira É comentar impossível, aí. pode cravar. Zema é impossível. Eu não dá. É que nem com Não, Pablo cadê? Marçal. Não, 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 cadê? Não é essa daí. Sim, sim. Essa é a evolução do Renan, já, porque o Renan Quando se trata de segundo turno, que a gente não tinha apresentado. Tinha apresentado o Renan e o. tinha falado do Renan, mas sem entrar nos números Veja, passados. no caso do Renan Santos, vejam como a linhazinha de simulação de segundo turno, como essa linha, o 6%, ó, lá na ponta, lá aqui, 46%. Vai, 45, 44. Vejam que isso, dentro da margem de erro, é a mesma coisa, do 46, sobe Não um mudou nada, pouquinho, só o Renan começa a que der mudou. 44. Agora veja como o Renan muda. Veja como o Renan muda. Ele sai de 26, 24. 25, 24, só 28, 31, 33, 35. 35 e vai para 35. 36, né? 36 na verdade, que 36%. é a linhazinha azul. O Renan Santos. Claro que o problema dele também é ultrapassar o Flávio, mas Mas ele para mim isso não significa claramente absolutamente nada demais. não, o potencial de votos do Renan tem crescido Todo mundo que for expressivamente. anti-PT vai crescer É nesse porque você padrão aí. fica querendo Pelo amor de Deus. adivinhar o futuro. Não, é porque eu não me Eu impressiono nem um não, pouco com isso aí. Não sei por que estão fazendo esse estardalhaço, o potencial do Renan. Que potencial? O cara tá com 35, tomando um sacode igual a todos os outros. Ele tá no mesmo potencial do Zema e do Caiado, que é o potencial do antipetismo. Ele eu só que quem é sei, mas anti-PT veja, agora o reconhece como um mas a aliado do diferença, esse antipetismo. É só cara isso. está disputando a primeira eleição da vida E, dele. e Esse tem um cara dado. não governou estados, Mas nem nada. o Olha, e tem MBL um é um dado. movimento grande. Olha, Mas tem um não, dado não, importante não. nisso. Ele é um candidato que no segundo turno alcança essa performance, porque ele vem de 24 e chega a 36, Uhum. sem ter um índice de rejeição considerável. Medido. Não, não tem uma rejeição como tem os outros dois, quer dizer. Sim, Por isso esse índice se torna importante, porque ele permite, autoriza perspectivas de crescimento, porque ele não tem uma rejeição, né? E os outros dois têm. Mas ainda assim, eu continuo acreditando que ele teria realmente que superar o Flávio e não vai conseguir isso no primeiro turno, não, também acho que não vai conseguir. acredito Agora, o seu eu. Ele tem Pablo um telhado de Marçal. vidro imenso, gente.